Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando Pesquisa. Eu sou o professor Leonardo, professor de Direito no Centro de Gestão Jurídica e Segurança da UniCV. E hoje nós vamos conversar com a professora Lígia. A professora Lígia é uma pesquisadora em violência de gênero, né? É uma amiga pessoal minha, muito querida. Nós dois fizemos mestrado na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, né? Nós dois, então, somos mestres em Direito pela UEMP. E nós dois tivemos em comum também a pesquisa em violência de gênero durante o mestrado. Então, nós trocamos ali bibliografia, conversas inacabáveis ali durante esses 2 anos de mestrado. E quando a gente criou esse projeto de Conversando Pesquisa, a professora Lígia foi a primeira que eu já pensei, né? Quando eu entrei já na UniCV, eu já tinha mandado mensagem para ela, falou, fique esperto que eu vou te convidar para a gente conversar um pouco sobre a sua pesquisa. Então, eu já quero dar as boas-vindas à professora Lígia e pedir para que ela se apresente um pouco, fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, trajetória profissional, e também já comece a introduzir um pouco as ideias da sua pesquisa para a gente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Léo. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui, para poder compartilhar um pouco com você e com os alunos sobre minha trajetória, sobre a minha pesquisa. Eu sou formada em Direito pela UEL, aqui da cidade onde eu cresci, aqui de Londrina, Universidade Estadual de Londrina. Nessa universidade, logo que eu entrei na graduação, eu já recebi um convite para uma iniciação científica de uma professora muito querida, que eu gostava bastante, professora Márcia Teshima, aqui da universidade. Ela me convidou para fazer uma pesquisa em relação ao núcleo de prática jurídica da UEL, ao escritório de aplicação de assuntos jurídicos. Eu fiz, na época, uma pesquisa sobre a assistência judiciária gratuita, sobre o acesso da comunidade carente a esse direito fundamental, o direito a acessar o judiciário, a ter as suas demandas resolvidas. A gente fez, na época, também uma pesquisa histórico-documental sobre isso, para a gente resgatar lá atrás como que foi a formação do escritório de aplicação. Continuei durante a graduação também com pesquisas, entrei num projeto de extensão, o Núcleo Maria da Penha, como bolsista. Apesar de ser um projeto de extensão, a nossa coordenadora, a professora Claudete, nos incentivava muito a pesquisar na área de violência de gênero, de violência doméstica, mais especificamente. Então, sempre foi algo que eu gostei muito. Depois de formada, eu fui fazer especialização. Tenho 2 especializações, uma em Direito e Processo Penal pela UEL e uma do Ministério Público, da Escola Formação de Profissionais do Ministério Público, pela FEMPAR, que é a Fundação Escola, do MP Paraná, e a Universidade Positivo, de Curitiba. Formada também, eu fui advogar no NUMAP, no Núcleo Maria da Penha, onde eu já tinha trabalhado como estagiária, e foi lá que realmente me deu essa vontade de voltar a pesquisar efetivamente e focar na pesquisa na violência de gênero. Eu atuava lá tanto na questão da vara de família, quanto nas questões criminais. Eu fazia praticamente todas as audiências criminais de violência doméstica da cidade. Então, a gente tinha uma demanda muito grande, a gente tinha um contato muito direto com as vítimas de violência, e isso acabou me possibilitando verificar situações que o direito era falho, que o direito deixava a desejar, situações que essas mulheres não tinham respondidas, e com essa vontade de pesquisar nessa área, de poder tentar achar uma resposta para essas mulheres, eu me inscrevi na seleção do mestrado da UEMP, onde eu conheci o professor Leonardo. Pude pesquisar mais sobre a área, ter professores que me mostraram caminhos que eu não conhecia tão bem em relação à pesquisa. Fiz a minha dissertação, que hoje é o meu livro, nessa temática da exposição pornográfica, da divulgação de imagens íntimas de mulheres na internet, que também surgiu de uma questão que eu tive um contato com uma vítima desse tipo de delito no NUMAP. Vi que o judiciário não tinha como acolhê-la de direito, não tinha um acolhimento necessário para essa vítima, e foi isso que me fez querer pesquisar nessa área. Muito bom, professora. Obrigado pela introdução. E eu acho que é muito relevante a gente discutir a sua pesquisa, porque quando a gente fala de violência de gênero, é muito comum que esse tipo de violência seja resumido
a forma física, né? Mas a gente tem lá que na Lei Maria da Penha existem 5 formas de violências contra a mulher em razão do gênero. E a sua pesquisa, ela traz uma inovação muito importante, porque a gente está falando de uma violação à privacidade daquela pessoa, à intimidade daquela pessoa, até a dignidade sexual daquela pessoa, e essas violências ocorrem não por meio físico, mas pelo meio cibernético. Então, a sua pesquisa, a sua dissertação, que se transformou em livro, né, que a gente vai conversar sobre isso no decorrer dessa entrevista, essa dissertação é muito relevante, né, então é muito importante para a gente conversar sobre as questões que vão ser decorrência aí da violência de gênero e como isso impacta na segurança pública, principalmente na segurança dessas mulheres que estão sendo violadas ali, né, no âmbito cibernético. Então, levando em consideração essa relevância do seu tema, né, de trazer a exposição pornográfica não consentida, essa forma de violência que acontece por meio do âmbito cibernético, eu queria saber o que te levou, o que te inspirou a escolher esse tema, né, que é tão relevante e ao mesmo tempo tão sensível e complexo, e também, nessa mesma oportunidade, eu queria saber como que foi o processo de amadurecer esse objeto de pesquisa, né? Porque a gente acaba pensando a pesquisa de uma certa forma, mas no decorrer da execução a gente precisa lapidar ela de algumas formas para que fique com rigor científico satisfatório. Léo, essa inspiração, na verdade, esse é um tema muito íntimo para mim, muito pessoal, porque a questão de tecnologia sempre foi algo que eu sempre gostei muito, sempre fui muito ligada a computadores, a celular, internet. Então, quando eu entrei na faculdade, uma das áreas que eu pensava já em pesquisar sobre, em talvez me especializar para atuar, já era em relação às questões cibernéticas, a como isso afetava o direito. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso na graduação já foi sobre crimes cibernéticos. E quando eu estava no NUMAP, já com uma visão um pouco mais diferente, com uma pesquisa mais voltada para a violência de gênero, sendo mulher, isso me pareceu muito necessário, essa junção de 2 áreas de pesquisa que eu sempre gostei muito. Porque, como mulher, dentro dos jogos virtuais que a gente tinha, dentro das salas de chat, como mulher, eu sempre sofri várias formas de violência, várias formas de preconceito, que muitas vezes a gente não levava a sério, a gente não via dessa forma, porque era uma questão pequena, microviolências. Entender que ali também é um ambiente para que as violências sejam perpetradas. E quando eu tive esse contato com esse caso específico no Núcleo Maria da Penha, era um processo criminal do Juizado Especial de Violência Doméstica, e era exatamente isso, era uma situação em que a mulher tinha tido suas fotos compartilhadas. Essas fotos tinham sido enviadas inicialmente para conhecidos, para familiares, essas fotos se espalharam, e nós do NUMAP não tínhamos o preparo suficiente para dar esse apoio para a mulher nesse ponto específico. A gente conseguia auxiliar em questões do direito de família, a gente conseguia auxiliar em situações na audiência, mas algo além disso que essa mulher precisava, nós não tínhamos condição de ofertar. Então, isso me fez querer pesquisar sobre, entender um pouco mais sobre esse crime específico, já com algum conhecimento que eu tinha da época do TCC sobre as questões de crimes cibernéticos. Então, quando surgiu a oportunidade para eu entrar no mestrado, que eu encontrei o edital do processo seletivo, essa foi o primeiro tema que eu pensei. Vai ser esse, é isso que eu quero pesquisar. Estava na hora já de eu tirar isso do papel. E coloquei isso em prática, fui pesquisar, fui conhecer um pouco mais. Aprendi muito sobre a questão de gênero, que apesar de eu trabalhar com essa área, eu não tinha um aprofundamento teórico tão grande antes de entrar no mestrado, tive essa possibilidade lá dentro, eu consegui entender algumas questões, até mesmo para mim, que eu não sabia que eram violência de gênero, eu tive a possibilidade de descobrir isso, de perceber coisas em relação ao machismo estrutural que antes não eram tão perceptíveis assim. Eu pude desenvolver melhor a minha crítica às violências de gênero e à questão de gênero que antes eu não conseguia, talvez, com tanto aprofundamento. Perfeito, Lígia. Na sua fala, você falou que quando atendia, eventualmente, vítimas desse tipo de violência, vocês não tinham preparo para lidar com isso.
né? Então isso leva a crer que não existiam ali tantas pesquisas nessa área, que é uma área um pouco desconhecida aqui no Brasil. E aí eu queria saber, na sua visão, como que o seu trabalho, como que a sua pesquisa, ela consegue colaborar para esse vácuo que existe na pesquisa em relação a crimes cibernéticos? De quais formas você entende que o seu trabalho contribui para a luta feminista nesse sentido? Eu acredito que hoje a gente já tem uma visão um pouco melhor sobre a estrutura patriarcal que a gente tem, inclusive dentro do direito. Acho que talvez, principalmente quando a gente pensa no âmbito jurídico, a questão do machismo estrutural dentro do judiciário e dentro também da formação das leis. As nossas leis para mulheres são formadas basicamente por homens. Nós temos poucas mulheres hoje na política, poucas mulheres no legislativo que podem realmente auxiliar a criar uma lei que seja de verdade eficaz para a mulher, que ela traga alguma real diferença. E eu acho que não só a minha pesquisa, mas como pesquisa de mulheres, especialmente, sobre a violência de gênero, sobre as questões de gênero, elas acabam dando voz às mulheres, elas acabam trazendo não só questões científicas, que também são necessárias, mas a gente reveste de cientificidade as nossas experiências empíricas, as violências que a gente sofre, que a gente sente na pele como é. E eu acho que a gente cria uma base para que essas poucas mulheres que estão lá nos representando possam justificar ao nosso favor na luta para que as leis sejam inclusivas para as mulheres, que as leis sejam realmente eficientes para nos dar proteção. Exatamente. Na sua fala, a gente pode perceber como que é importante, né, que a pesquisa científica ela não seja utilizada apenas para gerar conhecimento por conhecimento. Ela também pode ser utilizada e deve no auxílio à luta política contra a violência de gênero, né, e como é importante dar voz a essas pesquisas e principalmente às mulheres que estão por trás dessas pesquisas, né, para que a vivência e principalmente para que a teoria por trás disso, né, o rigor teórico que tem por trás disso, como que isso pode melhorar a vivência social de mulheres impactadas pela violência de gênero. Estou satisfeito com a sua resposta, me esclareceu bastante. E o que eu queria saber logo em seguida seria o seguinte: a gente que é pesquisador, a gente sabe que a pesquisa ela traz um caminho com algumas surpresas para a gente, algumas descobertas que acaba surpreendendo a gente. A gente escolhe eventualmente algum assunto, a gente acha que já sabe bastante sobre ele, só tem que colocar no papel as nossas ideias, mas no decorrer desse caminho, né, no curso desse caminho, a gente acaba descobrindo coisas que a gente não fazia a menor ideia. Eu queria saber se no decorrer do seu caminho, né, desse trabalho, você teve alguma descoberta, né, algum caso real, alguma estatística que você não tinha a menor ideia e se isso te impactou de alguma forma. Eu fui impactada, Léo, na verdade, pela falta das estatísticas. Eu sempre atuei bastante relacionando a pesquisa à prática. Eu sempre acreditei que a prática faz a gente perceber o que falta para a pesquisa ir realmente com foco naquilo que a prática está deixando a desejar. Então, todas as minhas pesquisas eu sempre gostei muito de trazer estatística, de trazer dados oficiais. E os dados oficiais em relação especificamente a esse tipo de delito são poucos. O delito ele foi tipificado somente em 2018. A gente tem dados estatísticos de depois disso, 2019, 2020 para frente. Então, são poucos dados, além de os próprios pesquisadores das estatísticas, eles deixam claro a cifra oculta disso. Nós temos uma quantidade pequena de pessoas que denunciam a prática desse tipo de delito. E sem os dados, é difícil para a gente elaborar políticas públicas, a gente elaborar formas de coibir esse tipo de violência. E aí chega em outra ausência que também me chocou, a ausência de políticas públicas. Pelo menos aqui no estado do Paraná, enquanto eu realizava a dissertação, eu fiz algumas buscas de políticas específicas das universidades para atender essas mulheres, e eu não encontrei. A gente tem o NUMAP nas universidades estaduais. O NUMAP é um projeto incrível, já fiz parte dele, talvez eu seja um pouco suspeita para falar, mas é um projeto que vai
atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Ele não consegue atender todas as mulheres que são vítimas desse tipo de violência. E ainda quando consegue atender, não necessariamente vai estar preparado para atender com as necessidades específicas por esse tipo de delito, por todo o dano emocional que elas sofreram, o dano moral que elas sofreram. Então, tudo isso precisa de uma política pública específica. E eu não consegui localizar nada em relação a isso. Então, foi isso que mais me surpreendeu enquanto eu fazia a pesquisa do mestrado. Então, a falta de informações, de dados públicos, inclusive, né, isso só reforça como que é importante a gente poder discutir aqui hoje, né, principalmente a partir da pesquisa da Lígia, aos crimes cibernéticos e a exposição pornográfica não consentida. Falando em exposição pornográfica não consentida, no seu trabalho você diz que é muito comum fazer menção a esse tipo de violência com o termo revenge porn, né, ou pornô de vingança. E você faz uma crítica, né, bem incisiva a esse termo, né, esse termo de pornografia de vingança. Por que, na sua visão, essa nomenclatura ela é equivocada, né, inadequada, e até mesmo prejudicial para as vítimas? E qual termo que você sugere como alternativa, né, a essa nomenclatura e por quê? Eu acredito que o termo mais adequado seria a exposição pornográfica não consentida ou a exposição da intimidade sexual não consentida. Por quê? Quando a gente fala em pornografia de vingança, a gente tem primeiro uma noção limitante do que realmente é englobado por esse tipo penal. Pornografia de vingança, a gente vai entender que somente está sendo protegido a imagem que foi divulgada por uma vingança, por um fim de relacionamento, por uma traição, por qualquer motivo que entenda que seria justificado uma vingança, o compartilhamento. Segundo que, quando a gente pensa no termo pornografia, ele já cria uma coisa imoral, ele já dá uma noção de algo próprio para sanar o desejo, e nem sempre essas imagens que são produzidas, elas são realmente de conotação sexual, ou com a intenção de serem pornográficas. Então, usar o termo pornografia reforça um estereótipo de que a mulher que criou essas imagens, ela queria que fosse exposta, ela criou as imagens para isso. Em relação à questão da vingança, joga a culpa do que aconteceu para a mulher. Porque se é uma exposição motivada por vingança, a mulher fez algo que justifique que a imagem dela seja compartilhada. Então, é reforçar que a mulher ela precisa se manter casta, que ela precisa se manter escondendo o seu corpo e que ela não pode fazer nenhum tipo de conduta, nenhum tipo de ação que justificaria uma vingança do agressor. Perfeito, eu entendi muito bem o seu ponto e isso demonstra como que a violência de gênero está até na linguagem, né? Como que a linguagem é capaz de gerar violência, né, contra mulheres em relação ao gênero. Agora já entrando na questão mais técnica do direito penal mesmo, né? Na sua pesquisa você se argumenta que o crime que está tipificado no artigo 218-C do Código Penal, ele não adota uma perspectiva de gênero adequada, né, apesar dele ter sido ali motivado por essa preocupação na sua origem. Né? Quais seriam aí as consequências práticas dessa ausência de perspectiva de gênero, tanto na aplicação da lei, quanto na proteção dessas vítimas? Eu argumento na dissertação que, pegando todo o histórico legislativo da criação desse tipo penal, a gente percebe que ele foi criado simplesmente para atender um clamor popular de um caso específico. Como a gente tem muitas situações do nosso direito penal que isso acontece. A gente tem um fato, a gente tem um legislador querendo fazer política com base nesse fato, e ele foi colocado dentro de um outro tipo penal que não era para ser o tipo penal dele, já estava sendo elaborado, ele foi colocado e toda a justificativa dele foi com base na proteção da mulher, com os danos que a mulher sofre. Só que quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que não existe uma distinção
entre o dano sofrido pela mulher e o dano, em tese, sofrido pelo homem, mesmo o legislador tendo considerado que a mulher sofre efetivamente um dano quando tem a sua imagem exposta. O homem, não necessariamente. E o que acontece? A pena é igual para os dois. O que pode acontecer? A pena ela é fixada de 1 a 5 anos e deixaram livre para que o juiz, na hora de fazer a dosimetria penal, determine com base nos danos que realmente foram sofridos. Só que quando a gente pensa numa estrutura patriarcal que nós temos dentro do próprio judiciário, e mesmo que a gente tenha o julgamento com perspectiva de gênero hoje, a gente sabe que muitos juízes acabam não seguindo ele, acabam deturpando o que seria a ideia dele. Isso fica a cargo dos juízes para determinar a pena. Então, a gente não consegue realmente garantir que a mulher que for vítima desse delito, ela não vai ser exposta num processo penal, que a gente sabe que um processo penal ele é extremamente danoso à mulher quando ela é vítima, ela tem que reviver situações de violência que ela passou, ela muitas vezes vai ser julgada tanto pelo promotor de justiça, quanto pelo juiz, quanto pelo advogado da outra parte, ela vai ter a sua dignidade muitas vezes ferida, e a gente não consegue garantir que no final do processo ela vai ter uma pena que seria considerada adequada ou que o agressor vai ter uma pena fixada no que realmente lhe causou de dano, que não vai ser considerada a conduta da vítima, como ela se comportou para a efetividade do delito, e ele, o homem sempre quase um coitado no direito penal, como ele foi afetado por isso, o que ela fez, réu primário, bons antecedentes, nunca fez nada, a primeira vez foi motivado porque a mulher traiu ele e ele tinha as imagens que ela mandou. Então, na prática, essa diferença causa o risco de revitimizar a mulher, culpabilizar a mulher, para a gente não ter nenhuma resposta penal. E o que eu acho que, ao meu ver, seria o talvez mais importante, a gente não criou nem mesmo um efeito simbólico para esse direito penal. Por quê? A gente sabe que hoje em dia, como muitas leis elas são feitas só por política, a gente não consegue realmente falar que o direito penal tem ainda uma função simbólica muito forte. Só que em alguns casos, e quando a gente trata de leis em relação à mulher, alguns casos ele tem um efeito de pelo menos gerar uma discussão e criar uma questão em relação a políticas públicas. A gente tem isso com a Lei Maria da Penha, que apesar de não ser especificamente uma lei criminal, ela criou um debate sobre violência de gênero, sobre violência contra a mulher. Nós temos isso na Lei do Feminicídio, que deixou mais conhecido o que é o feminicídio, escancarou que mulheres são mortas por serem mulheres, mas a gente não tem isso com essa lei. A gente não teve nem a possibilidade dela incentivar a criação de políticas públicas. Perfeito a sua exposição. Eu fiquei fazendo algumas anotações enquanto você falava, porque primeiro ficou muito claro como que você critica o imediatismo penal que a gente tem no Brasil, né? É quando um caso muito chocante, muito simbólico, acaba movendo o legislador, que pode até querer, pode até ter alguma finalidade realmente boa, né, na sua ação, mas acaba gerando uma colcha de retalhos ali no nosso Código Penal, né, acaba agindo sem o devido rigor técnico, principalmente sem a devida sensibilidade às questões de gênero, né, que foi o que aconteceu de acordo com a sua exposição. Pode falar. Eu acredito, Léo, que eu não sou uma grande defensora do direito penal, mas eu acredito que se nós escolhemos, se o legislador escolheu o direito penal como o principal meio hoje para a gente coibir violências, a gente tem que tomar muito cuidado em como ele vai ser utilizado. A gente não pode usar o direito penal à torto e à direito, achando que ele é a solução para todos os problemas, porque a gente sabe que não é, e a gente sabe que na prática ele causa mais problemas do que ele realmente resolve. Então, quando a gente vai trazer o direito penal para proteger grupos vulneráveis, a gente precisa ter o cuidado sobre como isso vai realmente afetar esses grupos. Ele vai afetar causando mais prejuízos, causando revitimização, ou ele vai realmente trazer alguma coisa benéfica? E eu acho que esse tipo penal não tomou esse cuidado. A discussão de gênero que teve na questão legislativa, na formação da lei,
ela foi simplesmente política, ela foi simplesmente para embasar algo sem realmente trazer efetividade para isso na lei, no texto legal. E a gente sabe que no direito penal a gente não pode fazer interpretação. É o texto da lei que vale, é o que está ali. E uma coisa que, quando eu estava estudando, me chocou no texto da lei, é que a única causa de aumento de pena que é trazido nesse tipo penal específico, para mim, ele basicamente deturpa a Lei Maria da Penha. Porque ele vai trazer como causa de aumento de pena a conduta ser praticada em relação de afeto. Só que a gente já tinha isso na Lei Maria da Penha. E ali a gente não faz nenhuma menção a isso ser para proteção da mulher. Então ele estendeu uma coisa que era uma coisa da Lei Maria da Penha aos homens, que possivelmente podem se beneficiar sem realmente sofrer um dano efetivo. Eu tô com o Código Penal aberto aqui, eu não tinha conhecimento dessa causa de aumento. E realmente aqui, de fato, estende a proteção que pela Lei Maria da Penha é feita às mulheres, né, por conta da violência de gênero, estende de fato aos homens também, né, que sabidamente não sofrem violência de gênero. E na sua fala, de novo, ficou muito claro outra coisa para mim. A questão da revitimização. Você falou que o direito penal, se a gente elege o direito penal para resolver conflitos sociais, a gente tem que ter cuidado com o que ele pode causar, se os riscos são maiores do que os benefícios, né? E a gente sabe, nós que pesquisamos gênero, nós sabemos que o direito penal ele é violento com grupos minoritários, né? Tanto para reprimir, quanto para supostamente, né, como pelo menos teoricamente, para defender, para proteger, né? Porque o processo penal ele é muito violento com mulheres, né, porque a gente tem uma questão patriarcal muito forte no nosso poder judiciário, no nosso poder legislativo. Então, o fenômeno da revitimização, que inclusive você abordou na sua dissertação, né, é uma vitimização secundária, ou seja, a vítima ela sofre alguma violação por conta do próprio delito, e quando esse delito vai ser perseguido juridicamente ali pelo direito penal, ela acaba sendo revitimizada, né, pelo próprio Estado, sofrendo nova violência de gênero pelo próprio aparelho estatal que deveria ali protegê-la, né? Então essa abordagem sua é sensacional e quando você traz a revitimização da sua dissertação é indispensável a gente pensar nisso também quando a gente elege o direito penal para proteger minorias, né? E você falou também de comportamento da vítima, que é uma fase da dosimetria, né? E quando esse comportamento da vítima ele está ali em perspectiva, quando a gente está falando de violência de gênero, o comportamento social da vítima está em perspectiva, ela está em julgamento ali, e normalmente nesse momento ela está sofrendo uma violência de gênero pelo próprio julgador. Né? Então é incrível poder debater isso com você, porque é muito rico a gente poder debater esse tanto de coisa em um único trabalho. E dando continuidade à nossa discussão aqui, você mencionou que mesmo com a retirada do termo mulher honesta da legislação penal, essa ideia ela ainda existe na norma social. Né? Como que essa mentalidade ela afeta o tratamento dado às vítimas de exposição não consentida por parte das autoridades e por parte da própria sociedade? A questão do termo mulher honesta, ele significava o quê? Ele significava que a mulher, para ela ter alguma proteção do Estado, para ela poder ter algum status dentro do Estado, ela deveria guardar a sua sexualidade. Ela deveria se manter casta, ela deveria andar se cobrindo, não expor partes do corpo. E apesar de nós não termos mais isso no Código Penal, então, em tese, o Estado deveria proteger todas as mulheres, independente do que a mulher faz, de como ela se comporta, a gente ainda tem essa ideia na sociedade de que a mulher, de alguma forma, ela é a culpada pelos crimes que ela sofre. Nós temos isso muito nítido, por exemplo, no estupro, em que antes de se verificar o que o estuprador fez, o que o agressor fez, vai verificar onde a mulher estava, como ela estava, onde ela estava, como ela estava vestida, se ela havia bebido ou não. Várias outras questões em relação à mulher, antes de realmente voltar o olhar para o agressor, para o crime que essa mulher sofreu, a violência que essa mulher sofreu. E isso é muito, muito nítido na questão da exposição da imagem da mulher na internet, porque, assim como no crime de estupro, vai ser verificado, mas ela tirou essa foto? Por que ela tirou uma foto
sem roupa, tirou uma foto só de calcinha e sutiã? Por que ela enviou essa imagem para alguém? Por que ela não tomou mais cuidado com o celular dela? Por que ela permitiu que isso acontecesse? Então, antes de verificar a violência que a mulher sofreu, vão se verificar por que ela sofreu, o que ela fez para justificar a violência da qual ela foi vítima, a violência que foi praticada contra ela. Então, essa ideia ainda existe no julgamento da sociedade. A sociedade, quando a gente tem situações de exposição da mulher, a primeira coisa que vai ser discutida é isso. Ela fez o quê? Ela era comportada? Ela não era comportada? Ela merece que a sociedade queira protegê-la ou não? Ela merece que o Estado vá dar algum apoio ou não? A gente vai proteger o agressor. Essa semana, acredito, teve uma cena numa novela que, apesar de ter sido, de fato, na novela um estupro, a mulher era perseguida por um homem na internet. E todos os momentos, enquanto ela narrava as ameaças que ela estava sofrendo, vários personagens falavam para ela: você precisa apagar as suas redes, você precisa parar de postar. Ao invés de falar para o agressor, você não pode perseguir a mulher, você não pode divulgar as imagens que você recebe de mulheres sem roupa na internet, o que a gente fala é para as mulheres: você precisa parar de postar, você precisa colocar mais roupa, você precisa se vestir de uma forma que você esconda mais os seus peitos, que você esconda mais as partes do seu corpo. Então, é isso que é dessa forma que afeta. Porque antes da gente proteger a mulher, a gente vai procurar uma desculpa para jogar a culpa nela. Exatamente. E com a sua fala, fica muito nítido, né? Muito nítida a questão do julgamento duplo no direito processual penal. Né? Porque quando a gente fala de violência de gênero, de um crime praticado contra a mulher em razão do seu gênero, existe um julgamento duplo ali, é muito claro isso. E o julgamento da vítima é claramente mais violento do que o julgamento daquela pessoa que violou os direitos daquela pessoa. E aí, quando você fala de julgamento da sociedade, a gente está falando, em termos criminológicos, de vitimização terciária, né? Que é quando a vítima, além de sofrer a vitimização ali por conta do delito, ela sofre uma vitimização social, ela fica exposta socialmente, ela é julgada socialmente pelos seus próprios pares, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Então, isso na sua fala fica bastante explícito também. E aí, dando continuidade à nossa conversa, na sua dissertação, no seu livro, você destaca que o cyberespaço, apesar de ter um potencial positivo para o ativismo, ele também agrava as violências de gênero. E eu queria saber de você, quais as características do cyberespaço que tornam essa violência ainda mais grave e danosa do que a praticada no mundo físico? Para a gente poder falar até como que a violência é até mais facilitada no cyberespaço. O cyberespaço, ele tem diversas características que são trazidas pelo professor Seidel no livro dele sobre crimes cibernéticos. Ele traz ao todo 16 características. No decorrer do livro eu menciono todas, eu explico cada uma delas, mas algumas eu trago como mais importantes para esse tipo de delito, para a violência contra a mulher, especificamente a exposição de imagens. Essas características, elas são a mundialização. A internet está em todos os lugares do mundo. Hoje em dia não existe um lugar em que a internet não tenha chego, ela é global. Você consegue acessar a internet em qualquer lugar do mundo. E mais do que isso, você consegue acessar dados de qualquer lugar do mundo onde você está. Então, não tem essa localização geográfica, essa coisa específica do local onde o crime acontece. O crime, quando ele é praticado no cyberespaço, ele é praticado num ponto, mas ele tem um alcance infinito. A pluralidade, que significa que os dados eles podem acessar por todo mundo, em qualquer lugar. Quando a gente pensa, por exemplo, numa música de streaming, a música não é da pessoa, ela é um dado que pode ser acessado. Só que todos os outros arquivos que a gente compartilha, e isso inclui imagens e vídeos de outras pessoas, eles podem ser compartilhados para todo mundo. Eu posso enviar uma foto pelo celular nesse momento e essa foto chegar na China em questão de segundos. Essa foto já teria se espalhado. E pode ser infinitamente multiplicado. Então, não tem uma limitação. Não vai chegar a
2 pessoas em lugares diferentes do mundo. Ela pode ser espalhada para todos os dispositivos mais de uma vez. O mesmo dispositivo pode ter 10 vezes a imagem salva. A ubiquidade, que é a característica de que o indivíduo ele pode se conectar à internet em qualquer ponto em que ele esteja, que é muito próxima também à característica da mundialização. A anonimidade, que é a característica que é difícil você identificar quem foi o agressor. Hoje em dia, a gente já tem mais avanços tecnológicos para isso, só que não necessariamente a gente conseguiu comprovar que saiu daquele celular, a gente consegue comprovar pela perícia digital de que foi aquela pessoa que encaminhou. Pode ser uma pessoa que hackeou o dispositivo, pode ser uma pessoa utilizando o dispositivo de outra. Então, é mais difícil você identificar o agressor pelo celular, pela internet. É mais fácil se esconder. E isso talvez seja algo que incentive muito a prática desse tipo de delito. Porque é mais fácil, ou agora um pouco menos, mas ainda assim, é mais fácil você conseguir se livrar desse crime, você não conseguir ser pego, porque muita gente já compartilhou. Você não vai conseguir achar exatamente a origem dessa imagem. A característica da velocidade, então, a imagem que eu compartilho nesse momento, questão de segundos, ela já pode ter rodado o mundo inteiro. Ela já pode estar aqui, ela já pode estar na China, ela já pode estar na França, e não tem como controlar isso. A partir do momento que você envia, a disseminação é rápida. A manipulabilidade, as imagens, elas podem ser facilmente alteradas. A gente tem muito, na exposição de imagens íntimas, a gente tem muita exposição de imagens que são falsas, feitas com base na inteligência artificial, com uso de inteligência artificial, a deepfake. Uma imagem que eu coloco no meu Instagram só do meu rosto pode ser manipulada para que se torne uma imagem de nudez e essa imagem seja enviada e se torne viral, todo mundo tem acesso. E a não territorialidade é um espaço que não tem território. É mais difícil você conseguir identificar, e até mesmo para questões penais, você identificar local do crime, local do fato, porque não tem um espaço físico, não é geográfico. É difícil você conseguir controlar o alcance desse tipo de crime. Na hora que você falou de deepfake, eu lembrei que no seu trabalho você mencionou que lá no Rio de Janeiro 20 alunas foram vítimas desse mecanismo, né? Eu lembrei aqui, eu estava até dando uma olhada no trabalho por causa disso. Eu queria que você pudesse esclarecer para a gente a noção de que mesmo não sendo a vítima de fato naquela exposição pornográfica não consentida, se esse fato pode se enquadrar ali no artigo 218C, que é no caso da deepfake. Né? Não é a vítima ali, é uma montagem. E aí eu queria saber se, mesmo sendo uma montagem, esse ato que a pessoa fez de criar a deepfake também se enquadra no artigo 218C. Você pode esclarecer, por favor? Posso, claro. Sim, mesmo sendo uma imagem forjada, ela pode se enquadrar nesse tipo de delito, porque a questão aqui é o dano, compartilhar essa imagem, independente dela ser real ou falsa, com essa intenção de causar um dano emocional à vítima, causar um dano moral à vítima, expor a vítima. Quem está recebendo essa imagem não consegue, muitas vezes, diferenciar se ela é de verdade ou não. Ela não vai saber se isso é real. Então, o dano que essa vítima sofre é o mesmo, independente de ser falso ou não. Essa vítima ela pode, sim, sofrer problemas nas relações familiares, porque muitas vezes a mulher acaba sendo julgada pelos pais, pelo companheiro, pode perder o emprego. A gente tem muitas situações de mulheres que perdem o emprego porque o chefe recebe uma imagem que ele não sabe se é real ou se é falsa. Então, os danos que essa mulher vai sofrer são os mesmos, independente da imagem ser verdadeira ou não. E essa questão é muito interessante, porque a violência de gênero pode acontecer sem nem ao menos que a relação íntima tenha acontecido. Né? Então, para vocês verem como que essa exposição pode acontecer sem nada anterior ter ocorrido de fato entre as partes.
na dissertação, entre os livros que eu li, tinha alguns que traziam relatos de mulheres que sofreram. E um desses relatos eu lembro que era justamente de uma mulher que foi vítima de hacking. Ela tinha algumas imagens para ela própria que ela tirava, e o celular dela foi hackeado. E ela começou a sofrer ameaças, chantagem de ou você me paga ou eu vou divulgar as imagens, por alguém que ela não conhecia. Então, de fato, não dá para ligar isso a uma vingança ou a um relacionamento íntimo anterior. A mulher, ela pode ser vítima simplesmente por ser mulher. Exatamente, exatamente. É muito interessante quando a gente analisa por esse enfoque, né? Principalmente a partir da deepfake. Fato que eu achei muito interessante do seu trabalho. Continuando aqui, o seu livro ele aborda a questão da autocolocação em risco, ou seja, a ideia de que a vítima da exposição não consentida ela é de alguma forma responsável por ter produzido ou enviado o material íntimo, né? Mas a questão do deepfake já afasta essa falácia, né? Não pode já simplesmente nem ter feito nada disso. Né? E aí, como que a legislação brasileira poderia combater essa mentalidade patriarcal e garantir que a culpabilidade integral do agressor seja reconhecida? Léo, eu acredito que nesse ponto específico, a gente pensar somente com o direito não é suficiente. A gente não consegue resolver esse tipo de questão somente pensando pela elaboração de leis. O direito penal aqui poderia talvez trazer algum tipo de utilidade por um ponto de vista da função simbólica do direito penal, por aquilo que eu já comentei de a gente reforçar e trazer o assunto para discussão, como foi feito com a Lei Maria da Penha. Hoje em dia, muitas mulheres, para não dizer a maioria, conhece sobre a Lei Maria da Penha. Sabe que aquilo que o marido faz, aquilo que o companheiro faz, é uma forma de violência. Ela pode, muitas vezes, quando ela está numa situação de violência doméstica, não ter percebido, porque quem está dentro do ciclo de violência tem uma dificuldade para entender o que está acontecendo, para entender que aquela situação é uma situação violenta. Só que ela sabe o que é violência doméstica, ela sabe o que é a Lei Maria da Penha, elas conhecem, elas têm já ouviram falar sobre isso. O feminicídio também, quando saiu a lei do feminicídio, a primeira lei lá em 2015, a gente teve uma discussão sobre o feminicídio. Foi deixado claro que mulheres morrem só por serem mulheres, que, ao contrário dos homens que morrem porque se colocam em situações de risco, que geralmente estão ligados talvez a crimes ou a brigas, coisas do tipo, a mulher morre dentro de casa. E isso não aconteceu com esse delito específico. A gente não teve essa função de trazer uma discussão sobre isso. E a gente precisa, talvez, na falha legislativa, sanar isso de outras formas. A gente precisa de políticas públicas. A gente precisa trazer políticas educacionais em relação a esse tipo de violência. A gente precisa, quando for discutir violência de gênero, lembrar que isso também é uma violência de gênero. Lembrar que, apesar de nós estarmos aqui falando especificamente desse delito, mas entender que a internet é um ambiente que pode facilitar qualquer forma de violência de gênero. A gente tem também o crime do stalking, da perseguição, em que as mulheres geralmente são perseguidas inicialmente pela internet. A gente tem ofensas às mulheres nas redes sociais, e isso precisa ser debatido. A gente precisa pensar o crime contra a mulher dentro do ambiente virtual, não só legislativamente, mas de um modo geral, de um modo como sociedade, porque não adianta também a gente ficar criando lei se a gente não consegue mudar a sociedade que a gente está. Exatamente. E quando você fala que essa questão da culpabilidade integral não conseguir ser colocada no ofensor, isso não pode ser limitado ao direito, você lembra que o direito é simplesmente um reflexo da sociedade. Né? E essa dificuldade de culpabilizar o agressor exclusivamente, ou seja, não culpabilizar a vítima, a ofendida, não é uma dificuldade só do direito, mas é uma dificuldade muito clara da sociedade também, né? Que é uma sociedade movida ali pelos valores patriarcais claramente. Né? Então, se a sociedade ela ainda é movida por esses valores, consequentemente o direito também vai ser movido, né, por essa ideologia patriarcal. Né? Isso é bastante importante destacar isso.
E aí, na sua fala também é importante destacar que direito penal ele não é política pública. Porque você fala, a gente não pode simplesmente tentar resolver por meio de direito penal, a gente precisa buscar também políticas públicas, porque direito penal não é política pública. Direito penal ele não age contra a causa do problema. Né? O direito penal enxuga gelo, o direito penal atua contra a consequência. Então é muito importante destacar essa diferença entre direito penal, né, entre repressão penal e política pública efetiva contra as violências de gênero. Continuando aqui, você analisou também o tipo penal do artigo 216b do Código Penal, que vai tratar sobre o registro não autorizado de intimidade sexual, né? E junto com essa análise, você analisou o artigo 218c, que é justamente a exposição dessas imagens. Na sua opinião, o artigo 218c, ou seja, da exposição, que trata da divulgação, ele é suficiente para reprimir esse tipo de conduta, ou o Brasil precisa de uma abordagem mais integrada entre a tipificação do registro e a tipificação da divulgação? Pensando pelo ponto de vista do direito penal, eu acredito que não seja necessário uma maior integração entre eles. Por quê? A imagem que é gravada não necessariamente é gravada para ser compartilhada. E a imagem que é compartilhada não necessariamente foi gravada sem autorização. Então, a gente pensar numa integração específica entre eles, a gente entra numa questão do direito penal e do processo penal um pouco complexa. Por quê? A gente precisa saber analisar os dois separadamente. Até mesmo numa instrução penal, a gente vai ter que ver, crime, eles são conexos, um crime vai ter a consunção do outro ali, ou não. Só que quando a gente tira isso do direito penal e a gente traz essa discussão em relação à sociedade como um todo, que a gente não pode analisar o direito só por ele, a gente precisa analisar o direito dentro da sociedade, eu acredito que sim, a gente precisa começar a discutir os dois, porque os dois eles estão ali dentro do mesmo bem jurídico a ser tutelado, que é a dignidade sexual. A gente precisa mostrar que não é errado você só compartilhar a imagem, mas você gravar uma imagem sem autorização da pessoa também é algo que fere a dignidade do outro. Você criar imagens falsas, porque a conduta da deepfake, ela entra aqui no 216b, ela também é errada. Você não pode brincar com o chat GPT a ponto de você criar uma imagem de uma pessoa que você vai divulgar ou não, para você simplesmente ter uma imagem, nesse caso, especificamente pornográfica de alguém, porque você criou a imagem com essa intenção. Então, para o direito penal, não. As condutas precisam ser analisadas separadamente. Agora, para a sociedade, sim, eu acho que a gente precisa começar a discutir de uma forma integrada em relação à dignidade sexual, porque a gente não vai resolver só o problema da exposição pornográfica, a gente não vai resolver só o problema da filmagem não autorizada. A gente entra numa questão realmente em relação à exposição do corpo e à liberdade sexual da mulher. Perfeito. Você fez uma análise que separou o direito penal dogmático, né, e o direito penal que é pensado mais a partir da teoria, né, da desigualdade de gênero. Isso é muito importante, né, porque pensando mesmo no direito penal dogmático, a gente pode é possível discutir se a conduta daquela pessoa que não só divulga, mas também grava, registra essa intimidade, se a gente pode colocar essas duas condutas em concurso material, ou se isso poderia aí configurar um bis in idem, né, uma dupla punição pelo mesmo fato. Mas quando a gente analisa o direito penal a partir da desigualdade de gênero, é muito claro que esses dois problemas eles estão interligados e precisam ser enfrentados de uma forma integrada. Né? Então, é muito importante essa diferenciação que você fez. E, para finalizar a nossa conversa, você afirma aí no seu trabalho que a pena para o crime de exposição pornográfica não consentida é inadequada. Né? Por qual motivo você entende isso e como que a gente faz para lidar com essa proteção insuficiente? Léo, eu chego a minha conclusão para esse trabalho é que não é uma inadequação em relação à pena
prevista no Código Penal. Mas é uma inadequação porque essa pena não prevê uma separação entre o dano que é sofrido pela mulher e o dano que é sofrido pelo homem. Esse é o tipo de delito que a gente não consegue não comparar o sofrimento de cada um, o dano de cada um. Homens, geralmente, quando sofrem esse tipo de delito, que sim, eles têm a sua intimidade também exposta. Só que a gente vai perceber um dano real ali no que está ao redor do homem, nas suas relações familiares, nas suas relações sociais, quando a gente tiver danos em relação ao tamanho do falo do homem, ou quando a imagem que for divulgada quebrar a heteronormatividade. Então, nisso, o homem pode sofrer algum tipo de dano. Não por ser homem, mas por quebrar aquilo que se entende pela masculinidade. Em relação à mulher, não. Em relação à mulher, ainda que ela não tenha produzido a imagem, ainda que a imagem seja falsa e tenha sido alguém que hackeou o celular dela e compartilhou essa imagem, ela vai sofrer um dano. Ela vai ser julgada, ela pode perder o emprego, ela pode entrar em depressão. Nós temos inúmeros casos de mulheres que praticaram suicídio depois de ter sua imagem exposta por conta de todo o dano emocional que sofreram. Então, é difícil a gente conseguir deixar na mão só do juiz para que ele decida a pena, sabendo que a estrutura que a gente tem é uma estrutura patriarcal, que muito dificilmente a gente vai ter um juiz, independente de ser um juiz homem ou uma juíza mulher, um juiz que esteja completamente ausente das questões de gênero que são estruturais, que muitas vezes a gente mesmo, ainda como pesquisadores de gênero, muitas vezes eu me pego me corrigindo, aqueles pensamentos imediatos que aparecem, eu penso, não, eu estou praticando uma violência, eu estou sendo uma pessoa machista nesse momento. Então, se a gente que estuda isso, a gente acaba, por vezes, caindo esses preconceitos, um juiz, ele pode estar sofrendo disso também ao decidir um crime, ao decidir a pena. E eu entendo que realmente o problema da inadequação está aí, em a gente não ter uma diferenciação positiva para dar uma proteção eficaz a quem realmente sofre. E é o fato de que foi um tipo penal criado por política. Foi um tipo penal criado para falar que foi criado. Ele não teve o preparo suficiente, ele não cumpriu nenhuma função que ele deveria cumprir, ele descumpriu contratados, então ele deixou na mão do juiz. Como que a gente pode resolver essa questão? A gente precisa reforçar o uso em relação à fixação de pena, o uso do protocolo do julgamento com perspectiva de gênero, que é o que a gente tem hoje para reduzir a quantidade de danos na hora do juiz, independente de ser do direito penal ou em outras áreas do direito, de dar uma sentença que seja pautada pelo machismo, só que ela reduz, ela não evita. Então, eu acho que a questão, o grande problema está justamente nisso. Não houve uma diferenciação entre a vítima mulher e a vítima homem. Perfeito, amiga. Muito obrigado principalmente pela disponibilidade de conversar sobre a sua pesquisa, sobre o seu livro. Você sabe que o seu tema é extremamente relevante e atual, né? Principalmente com essas mudanças sociais que a gente está tendo por conta do cyberespaço mesmo, né? Essas novas formas de violência que a gente está enfrentando aí. É muito relevante a gente poder debater esse tema aqui. Eu agradeço de verdade pela sua disponibilidade e principalmente por essa aula que você deu para a gente aqui, né? Que a gente já está quase 1 hora aqui gravando e a gente nem sente o tempo passar, que para mim foi maravilhoso poder conversar com você. Eu estava com saudade principalmente, mas também porque seu tema é incrível. Enquanto a gente vai se despedindo, eu queria deixar aqui colocar aqui primeiro colocar a foto do livro da Lígia. Esse livro é lindo, 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 lindo. O livro foi lançado pela editora Totti, lá de Londrina. Ele está disponível no site da editora Totti, né? O livro se chama Exposição Pornográfica Não Consentida no Cyberespaço,
uma análise a partir da perspectiva de gênero, né? Então, ele está disponível ali no site da editora TOT, e para facilitar para vocês, eu vou colocar aqui o QR Code, né, caso vocês tenham interesse já para adquirir, e fica aqui o meu incentivo para que vocês leiam essa obra que é de extrema relevância para debater violência de gênero. Amiga, já partindo para a informalidade que a gente está terminando, obrigado de novo por topar. É muito importante ter a sua fala aqui, e já reforço o convite para futuros eventos. Eu quero contar com você aqui, né, na UniCV, para a gente poder debater violência de gênero, que é um tópico extremamente importante para a segurança pública, que é o nosso centro, que é sobre gestão jurídica e segurança. Então, eu só quero agradecer. A gente está gravando isso num sábado, né? A Lígia gentilmente se disponibilizou para a gente gravar num sábado, e eu fico muito feliz de contar com você aqui hoje, amiga. Já me despeço aqui, queria saber se você tem alguma consideração final a acrescentar, para a gente poder se despedir. Só quero realmente, de novo, agradecer o convite para estar aqui. É um prazer enorme poder estar aqui conversando com você de novo, matando um pouquinho da saudade das discussões, às vezes, que a gente tinha durante o mestrado, lá na salinha de permanência, sobre os temas, que às vezes dava aquela dúvida, principalmente você terminou sua dissertação rapidíssimo, mas eu, às vezes, dava uma dúvida de onde eu sigo, por onde que eu vou, a gente sentava, a gente conversava, a gente trocava ideia, sempre foi muito bom para elucidar dúvidas, para dar direcionamentos. Então, é um prazer estar aqui discutindo com você esse tema novamente. Estou à disposição sempre que precisar. Estou à disposição também dos alunos, se eles tiverem interesse em pesquisar nessa área, eles podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, para pedirem ajuda. Deixa sua rede social. Minha rede social é @LígiaBinatti. Não sou Instagram. criativa no Instagram. Então, pessoal, @Lígia Binatti no Instagram, sigam, ela é maravilhosa, recomendo muito que sigam. Mais alguma coisa, amiga? Só. Pessoal, então eu quero agradecer a todos e a todas que ficaram aqui com a gente até agora, né? É maravilhoso esse tema, amei debater, e até o próximo episódio do Conversando Pesquisas. E é isso, pessoal. Continue acompanhando as redes sociais do centro, né, no Instagram principalmente, e no YouTube, né, que essa entrevista está indo para o ar no YouTube. Continuem acompanhando as novidades. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.